Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e essa semana nós estamos estudando sobre o Natal na designação do Vem e Segue. Bom, e hoje eu vou compartilhar mais uma mensagem de Natal com vocês. Mas antes eu quero corrigir uma palavra errada que eu disse ontem. Eu falei que Maria e José, eles tinham ido até Belém fazer o licenciamento. Licenciamento é coisa de carro hoje em dia, tá bom? Na verdade eles foram alistar-se. Bom, tinha saído ali da parte de César Augusto um decreto que todos precisavam fazer um alistamento. Então, cada um tinha que fazer na cidade de qual era a origem ali. Se nós pegarmos aí nos evangelhos a linhagem, né, de Jesus Cristo, de José, tanto José, ele era descendente de Davi, como também Maria, ela era descendente de Davi, né? Cumprindo assim a profecia que o menino Jesus viria da linhagem de Davi. E olha só, tinha que se alistar na própria cidade ali. Então José e Maria foram até Belém e foi lá que realmente cumpriu a profecia de Jesus Cristo nascer ali em Belém, tá bom? Bom, dada essa explicação aqui, corrigindo aqui o que eu tinha falado, tá bom? Outro detalhe, né, que eu esqueci de compartilhar com vocês ontem, que eu compartilhei o versículo 7, que diz assim, né? E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas 2, versículo 7. O que vocês imaginam quando diz que deitou numa manjedoura? O que é uma manjedoura? Né? Muita gente imagina que é o lugar ali onde os animais, né, eles dão cria, né? Mas a manjedoura, na verdade, ela tem uma origem de outra palavra, tá bom? Então eu vou explicar a origem dessa palavra e aí então você vai entender o que é uma manjedoura e onde foi que Jesus Cristo foi colocado nessa manjedoura, tá bom? Bom, nos presépios que nós vemos hoje em dia colocada, a gente vê a manjedoura feita de madeira. Na verdade, ela era feita de uma espécie de cimento ou de pedra mesmo, tá bom? Da onde vem essa palavra manjedoura, né? Nós podemos pegar, no Velho Testamento tem demais isso, tá bom? Eu vou pegar aqui, ó, em Números 28, versículo 12, que fala duas vezes, ó. Ó, e 3 décimos de flor de farinha. Essa 3 décimas, né, é a medida de flor de farinha. Então, era a farinha misturada com azeite como oferta de manjares. Olha aí, de manjares. Então a farinha misturada com azeite dava uma oferta de manjares para quem? Para um bezerro. E mais uma vez no mesmo versículo diz assim, ó. E 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite, como oferta de manjares para um carneiro. Então olha só, misturando ali a farinha com azeite, saía um manjares e dava assim para um carneiro, ou misturava a farinha e o azeite e saía ali um manjar, né? Para quem? Para um bezerro. Então, o manjar, ele era então um tipo de mistura de alimentos que viravam uma ração para animal, né? Como nós podemos ver nesse versículo aqui. Existem vários tipos de manjares, mas observe só, quando fala que envolveu em panos e deitou numa manjedoura, é porque era onde se colocava os manjares, tá bom? Então, como ele nasceu ali no estábulo onde tinha animais, a manjedoura era onde colocava a ração para esses animais comerem, tá bom? Olha só a origem aí da palavra manjedoura, tá bom? Só para curiosidade de nós. Então, quando fala que Jesus Cristo foi colocado numa manjedoura, era ali onde os animais comiam. Hoje em dia nós chamamos de coxo, né? Eu não sei se tem outro nome, mas tem lugar que é chamado de coxo, onde coloca ali o alimento para comer ali, né? Os animais. Vamos continuar a mensagem aqui. Hoje eu vou falar sobre o anunciamento do nascimento de Jesus Cristo, tá bom? O anunciamento do anjo Gabriel. E aí ele anuncia tanto o nascimento de João Batista para Zacarias e também anuncia para Maria que o menino Jesus iria nascer por meio dela, tá bom? E eu gosto de observar alguns padrões nas escrituras e eu observei um padrão aqui que dá para mim captar uma mensagem aqui para nós, tá bom? Olha só como o anjo Gabriel, ele tratou Maria
e como ele tratou Zacarias. A diferença aqui, ó. Vejam só se as mulheres não são favorecidas. Dá uma olhada aqui, ó. Ouvem aqui, ó. Lucas capítulo 1, do versículo 11 em diante, né? É quando Zacarias estava no templo ali, oferecendo incenso. E aí o que acontece? Um anjo do Senhor lhe apareceu, posto de pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, perturbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Olha só que interessante, né? Zacarias, ele era bem idoso, já avançado em idade. E sua esposa, né, Isabel ali, ela era avançada também já em idade. E ela era estéril, nunca eles tiveram um filho. E nesse momento o anjo Gabriel anunciou que eles teriam um filho e que era para pôr o nome dele de João. E falou a bênção, né? Como esse menino seria abençoado para a nação ali, para converter muitas pessoas ali da casa de Israel, tá bom? E aí o que acontece, né? Zacarias ele diz assim, no versículo 18: E então Zacarias disse ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher é avançada em idade. Então ele falou: Eu já sou velho, a minha esposa é avançada, como é que vai ser isso aí, né? E aí o que acontece? E respondendo o anjo disse: O anjo não quis conversa, não, né? O anjo deu a bênção, e ele que estava duvidando ali, olha o que ele falou aqui, o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te essas grandes novas, né, de alegrias. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir. Então o anjo não quis conversa não, né? Quando ele perguntou como é que isso vai acontecer, ele falou: você vai ficar mudo até isso acontecer. E assim aconteceu, né? Zacarias ele só conseguiu falar ali depois que a criança nasceu. Perguntaram o nome ali da criança, aí falou que a esposa falou que o nome ia ser João. Perguntaram para ele porque não tinha ninguém com o nome de João ali na família dele. Geralmente colocava o nome do pai, né, no filho ali. E aí o que acontecia? Ele teve que escrever porque ele não estava falando. E aí quando ele escreveu na tabuleta ali, né, na plaquinha, o nome vai ser João, o nome dele é João, aí ele voltou a falar, né? Então ele ficou mudo até se cumprir o nascimento de João, né? João Batista aí. O anjo não quis conversa não acreditou, vai ficar mudo. Agora olha só como Gabriel, quando ele vai anunciar a Maria, né, que ela teria um filho, né, Jesus Cristo. O mesmo aconteceu, o anjo aparece, Gabriel, o mesmo anjo aparece a Maria e anuncia, né, que ela daria a luz ao Filho de Deus. E aí após anunciar isso, né, ter dado aquela cumprimento, né, que salve a agraciada, né, bendita és tu entre as mulheres, né. Então Maria, ela foi uma mulher muito abençoada, escolhida por Deus, né, muito digna para realmente carregar o Filho de Deus, né, dentro do ventre ali. E aí, quando o anjo anunciou que ela daria a luz ao menino Jesus, ela disse o seguinte aqui, ó, em Lucas 1 também, versículo 34 em diante. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço homem algum. Bom, ela fez uma pergunta aqui. Mas o anjo não mandou ela ficar muda não, olha só. E respondeu o anjo e disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com tua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era a chamada estéril. Porque para Deus nada será impossível, né? Então, olha só que interessante. Quando Maria perguntou, né, como que isso vai acontecer se eu não conheço homem algum, né? Ele falou: calma, deixa eu te explicar. A virtude do Senhor te cobrirá, né? O Espírito Santo descerá sobre ti. E explicou para ela qual seria o processo. Já na hora de Zacarias ali, ó,
não teve conversa não, vai ficar mudo, né? Isso aqui que eu estou fazendo é apenas uma brincadeira, tá bom? Das escrituras. Tem uma grande diferença da maneira que Maria perguntou, da maneira que Zacarias perguntou, tá bom? Tem uma grande diferença e é essa a mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Na verdade, o anjo não favoreceu Maria e desprezou ali Zacarias, né? Amaldiçoando para ele ficar mudo, não. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é a maneira que eles perguntam, tá bom? Então vamos voltar para o texto aqui, né? Passar dessa parte da brincadeira aqui. Voltando para Zacarias aqui, Zacarias, quando ele fala que ele é velho e que a esposa já é avançada em idade, ele já está duvidando, ele está falando, isso é impossível de acontecer, né? Porque eu já sou velho em idade, minha esposa é avançada em idade, como isso vai acontecer? Então ele duvidou. Né? Inclusive a resposta de Zacarias foi assim, ó, como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Então, por conta da incredulidade dele, ele acabou ficando mudo ali. Mas olha só que interessante também. O anjo, quando anunciou a ele, o anjo falou o seguinte, né? Porque tuas orações foi ouvida. Ou seja, Isabel ela era estéril e muitos anos eu posso imaginar Zacarias e Isabel orando a Deus, pedindo um filho, até que a velhice chegou ali e eles desistiram da oração, desistiram de pedir, falou, não vai vir mais essa bênção, né? Se conformaram ali. E aí vem o anjo Gabriel e fala, a tua oração foi ouvida, né? Então, às vezes a gente se cansa de pedir algo ao Senhor ali, mas o Senhor ele sabe o momento certo de dar a bênção para nós, né? E aí nós não podemos duvidar da bênção, fazer como Zacarias, tá bom? Então o fato dele ter ficado mudo é porque ele duvidou, mesmo um anjo de Deus tendo anunciado a ele. Então por isso que ele ficou mudo. Já no caso de Maria, a gente vê uma diferenciação aqui, né? Ela acreditou, ó a resposta dela. Como se fará isso? Pois não conheço homem algum. Quando ela diz aqui que não conhece homem algum, ela se dispõe a obedecer o que o anjo está falando, né? A falar, como se fará isso? Como que eu posso fazer isso? É como se ela dissesse isso, tá bom? Então ela acreditou. Ela não falou as palavras dela duvidando. Tanto que no versículo seguinte, no 38, ela diz assim, ó. E disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então quando ela fala aqui, né, cumpra-se, eis aqui a serva do Senhor, ela fala, eu sou serva de Deus, pode se cumprir em mim as tuas palavras. Aqui, além dela demonstrar a fé dela, ela colocou à prova até mesmo a vida dela. Mas como assim colocou à prova a vida dela? Bom, ela era uma mulher que ela estava... não existe essa palavra noiva, né? Lá no Novo Testamento ali. Mas ela estava comprometida com José, tá bom? José já havia pedido ela em casamento, já havia um acordo ali entre as famílias, né? O acerto do dote e tudo. Então, estava esperando o tempo que ela seria entregue ali a José, tá bom? Então ela já estava, na nossa linguagem aqui seria como noiva, lá seria ela já estava prometida a José, tá bom? Então, o que acontece? Quando ela diz assim, né? Cumpra-se em mim conforme tua palavra, ela sabe que ela vai ficar grávida e que não é de José, porque o anjo anunciou, né, da maneira que seria. E isso seria um risco para a vida dela, porque já que ela estava com um compromisso com José, se ela ficasse grávida, o que aconteceria? Ela poderia ser acusada de adultério e ser apredejada e morta. Então, quando ela fala isso, ela realmente tem fé e se dispõe a fazer, mesmo colocando em risco a sua própria vida. Né? E tanto nós podemos ver que isso é verdade, que José, quando sabe, né, que Maria ela está grávida, ele tenta deixá-la secretamente. Né? E de maneira alguma nós devemos pensar na escritura que José estava tentando ser covarde, de fugir do compromisso. Na verdade ele queria sair secretamente, porque se Maria não tivesse comprometida com alguém,
aí não seria adultério, ela não seria apredejada. Então ele estava, na verdade, protegendo Maria, tá bom? Mas o anjo aparece a ele, né, em sonho e diz que para ele ficar a receber Maria, porque o que está gerado nela é o Filho de Deus, né? Que interessante isso. Então, acontece toda essa história aqui. Então, a gente pode observar nas palavras de Maria quanto ela teve fé, né? E por isso o anjo a abençoou, né? As palavras dela aqui dizem assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo tua palavra. E aí o anjo ausentou-se dela. Então é essa a mensagem que eu quero compartilhar hoje, né? Que a maneira que nós acreditamos ou deixamos de acreditar, ao invés de vir uma bênção, acaba atrasando a nossa vida. Realmente a gente tem que acreditar nas promessas do Senhor. Zacarias havia orado há muitos anos por um filho. E quando essa bênção chegou, nem ele acreditava mais e ele chegou a duvidar. Que possamos ser assim como Maria, tá bom? Destemida, corajosa e não olhar para os lados. Eu imagino, né? Numa vila pequena ali, o tanto de fofoca que deve ter saído dela ter ficado grávida, né? Mas, mesmo assim, olha aí, ela foi e cumpriu a vontade do Senhor. Tá bom? Ela foi lá e se dispôs: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo tua palavra. Então esse foi o anunciamento aí do nascimento de Jesus Cristo e também de João Batista, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.